No telão do cinema ou no conforto de um sofá, a sétima arte, imagens e enredo em movimento, as janelas da alma, uma viagem pelo sensível e pelos significados. Nesse vice-versa, a documentarista e jornalista Nara Esbribel senta para um café com Carlos II, o Che, diretor e professor na área de cinema e audiovisual. Olá, gente. Meu nome é Nara Esbribel, sou uma entusiasta aí do audiovisual. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre audiovisual, amizade e essas coisas apaixonantes da vida. Bom dia, sou Carlos II, estou aqui com minha irmãzinha Nara para colocar as memórias, reavivá-las, retrazer, reencontrar aí trajetórias, filmes, experiências de vida. Bom te ver, maravilhoso. Muito bom estar aqui, obrigada. Muito bom. É engraçado pensar essa coisa de memória, de reencontros, né? Fazia tempo que a gente não se via mesmo. Sim, né? fazia tempo. A gente se encontrou mesmo em 2005, né? Primeira vez, 2005, pelo curso da Unitri, não foi? Pelo curso que a gente fez de cinema. Cinema, com a Yarinha. Com a Yarinha. Foi um momento maravilhoso, assim. Falando um pouco de origem, assim, eu me lembro que eu nunca tinha um trânsito pelas artes, né? Eu era professor de matemática na época. É verdade. Né? E quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, nossa, que incrível, um cara da matemática. Vem pras artes. Criativo. E foi um encontro maravilhoso, assim, de poder, pela primeira vez, estar transitando por um espaço onde a gente tinha liberdade criativa, com algo que era super, para mim, muito novo, assim, de trabalhar com a imagem, não tinha isso. É engraçado, esses dias eu descobri que eu não conheci meu avô por parte de pai, né? Desculpa, por parte de mãe. E eu descobri que eu sou descendente palestino. Uau! E aí eu fui começar a pesquisar essas coisas e eu comecei a verificar essa minha relação com os trânsitos dos espaços, sabe? Com essa coisa de você não estar muito... Os terrenos serem sempre fluidos. E eu comecei a pensar que tinha um pouco a ver com esse não território. Sim, porque tem umas etnias, né? Que eles são nômades, né? Que eles vão andando e tem essa coisa toda. E a ancestralidade também está bem presente na gente, né? Então, de certo, você tem alguma coisa aí desse avô seu, dos ancestrais dele, que te faz andar. Sim, sim. E até olhar para os lugares, assim, com... Talvez por isso que eu tenha me né? apaixonado tanto pelo cinema, assim, porque não é um lugar fixo, né? Cada experiência é uma nova experiência, um novo território que você entra e que você mergulha, a coisa... Cada filme ele te leva para algum outro lugar, te leva para outros encontros. Então esse encontro com... Os filmes também, eles são cinema. produzidos e propostos em vários lugares também. Sim, essa coisa de trânsitos territoriais também, né? Nas esperas. Sim. E aí é muito engraçado, porque eu lembro, quando a gente foi convidado para fazer esse bate-papo aqui, eu me lembrei do nosso primeiro filme, que a gente fez na universidade, na faculdade, né? Sim, que é da rodoviária, que é um lugar de passagem. Um lugar de partida, chegada e partida, né? Então, desde o primeiro filme, eu já tinha essa coisa nossa de transitar por espaços e territórios e por... É verdade. Nossa, muito legal lembrar daquele filme, porque ele foi fragmentos, né? A gente tinha um grupo, e eu me lembro que eu fiquei muito brava com o tema. Porque tinham vários temas. E aí, os meninos... Era só eu, né? De menina, o resto eu era acho tudo que era. Alessandro, Sim. o Ale, quem mais? Não sei se o Marcelo tava. O Marcelão, Banzai. E aí ficou, não sei o que aconteceu, ficou da rodoviária. Eu,
caramba, chovendo na rodoviária, como é que a gente vai fazer isso? Eu lembro que estava um período chuvoso. Sim. E foi lindo, assim, né? Porque... A primeira experiência, né? Olá! Fala, Rodrigão. Sejam bem-vindos ao Coffee Jane, Terreirão do Samba. Obrigado, querido. Cafezinho especial pra vocês. Ah, valeu. Massa. Aceita, Narinha? Eu aceito. E foi lindo, porque a gente, assim, super fluiu, né? O grupo e tudo, e aquela pessoa, né? Era tipo um poeta, meio que delirante ali. Né? Eu acho que a gente vivenciou uma experiência muito bacana nessa universidade, porque a gente pegou um momento dela que eu acho que estava bem no auge dela, assim. Eu lembro que a gente teve aula com o Joel Pizzini, que foi um dos caras... Depois que, né, você vai descobrir, você vai ver o quanto que o cara tem uma importância na história do cinema brasileiro, de um cinema experimental, né, da experiência e tal. E vivenciar esse período com ele, com o Yara, né, foi muito legal. Valdemar Lima, Valdemar mesmo, que pouco Lima, tempo, né? A gente teve várias experiências, vários contatos com o Valdemar Lima. Mas diferente de mim, tu veio do jornalismo, né, antes já, né? Tu já tinha uma relação com, sei lá, digamos, com a imagem, ou pelo menos com essa coisa da memória. Com a memória, eu acho que nem tanto. Se bem que é uma coisa assim que até de vez em quando eu paro para pensar, porque no jornalismo eu tinha muita vontade de fazer coisas mais aprofundadas, né? Matérias mais aprofundadas. E nunca me dei bem no dia a dia, né? Essa coisa de pra hoje, tá? E aí essa coisa do aprofundado também me levava a pensar também em outros jeitos, né? Que parece que o jornalismo ele te dava, mas pedia mais. Será que é desse jeito? Será que não é? Será que eu estou fazendo da forma certa? É porque o jornalismo tinha uma coisa do factual e você queria uma coisa mais aprofundada? Então parecia que eu estava fazendo errado, parecia que eu não dava conta do jeito que todo mundo fazia. Eu tinha essa sensação meio que frustrante de ser uma péssima jornalista. Ser jornalista boa só dos bastidores. E na hora de relatar eu queria colocar se a pessoa estava suspirando, se não estava, sabe? Se o ambiente estava perfumado ou não. Então tinha essas coisas. E eu acho que o audiovisual me trouxe isso que dialogou bem. O audiovisual e o jornalismo. Que é de aprofundar e, sei lá, tendo outras possibilidades de contar histórias, de pensar na imagem. É bem maluco essa coisa de você, que nem você vem do jornalismo, eu vim da matemática, digamos assim. E parece que são territórios tão distantes, né, no caso da matemática, e eu uso pra caramba a matemática, porque essa coisa dos espaços, né, da questão de trabalhar com a luz é matemática, né, essa coisa de você construir luz, de você pensar a luz, de você pensar movimento, espaço. Até das lentes, né? Sim, cinema é tempo e espaço, né? Olha como tem essa relação geométrica e temporal, né? Então, esses cruzamentos de território, de novo, eles são super ricos, assim, pro que a gente está fazendo. Já são quantos filmes seu, meu? Coisa, hein? Não contei. Hã? Não contei. Não... Nossa, você devia ter feito igual eu. Você devia ter feito igual eu. Você devia ter feito tatuagem para poder marcar os filmes, ficava mais fácil. Muito legal, eu acho linda essa tatuagem. Muito fofo. Daqui a um tempo já vai estar... Já vai estar. Não sei, eu sei que eu comecei, antes desse, né, de entrar lá para a Unitri, eu fiz um experimental com Leonardo Boloni, lembra? Quando foi para o período de Chavante? Que ele é seu amigo jornalista também, fotógrafo, não é? Ele foi para fazer uma foto-reportagem lá, especial, e eu fui para filmar despretensiosamente, né? Que isso foi em 2004. E a única coisa que eu consegui finalizar desse documentário foi um corte de 5 minutos. Porque Sério? foi em Hayate, né? Caramba. Hayate, Camerinha. Vai ter que pôr uma legenda aqui embaixo, o que é Hayate, né? É muito antigo, gente. E foi uma experiência muito legal também, porque eu tava lá, assim, a experiência não tava como jornalista, nem como alguém que é do cinema, sabe? Mas tava lá pra, acho que foi uma coisa meio antropológica, vivenciar o espaço, minha relação com a imagem, com essas pessoas que são super exploradas pelas suas imagens, né? Que são os índios chavantes. E depois disso,
sei lá, teve um recuo. Então esse foi, eu acho que foi o marco, assim, o primeirão de todos, né, que é o ritual do Aptenhono, que é da furação da orelha. E de lá pra cá, não sei, pode contar? Pode contar. Mas assim, eu acho que depois a gente conta, eu vou perder tempo, mas eu acho que uns 10, eu acho. E tem muito no seu território também, muita coisa da antropologia, não tem? Tem. Dos índios, agora os quilombolas, sei lá. Vivenciar. Eu descobri que eu gosto disso. Porque uma coisa é o que você gosta de dar conta e o que você gosta, te apaixona, que você ainda não fez, né? Eu queria fazer uns filmes tipo David Lynch, assim, sabe? Amo David Lynch. Mas assim, não consegui. Não sei se eu vou conseguir um dia. Mas a coisa da memória, do vivencial é muito forte, porque vira e mexe, o pessoal tá me puxando para isso. Fui convidada para fazer Mulheres de Fé, que ele finalizou como Agô, Minha Mãe Agô, que dia 3 de maio o lançamento dele. Que são sobre mulheres à frente dos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Sim. E é isso, uma coisa assim bem vivencial mesmo, de entender o território delas, como elas são e tal, é um tempo. Aí, recentemente, foi o pessoal da trupe falar de processos formativos, mas eles queriam um processo formativo bem essa coisa do como que acontece, que o pessoal do teatro é bem visceral, né? Aquela coisa do corpo ali e tal. E foi outra coisa também, que a gente ficou imerso 2 finais de semana fechado numa caixa preta. Sim. Falando de memória. E aí acaba que quando você vê, tem gente suspirando pelos cantos, outros com lágrimas nos olhos, outros felizes, assim. Então acaba que você vai provocando reações ao mexer com essas memórias. E é muito engraçado. Com o pessoal quilombola também, que a gente começou a fazer, que são sobre mulheres, as suas ancestralidades, essa coisa da mulher negra se colocar enquanto negra, enquanto mulher e defendendo a sua postura religiosa, política, né? É engraçado como as coisas vão puxando a gente. Na imagem mesmo, assim, pensando um pouco nisso que você filma, te interessa, você já conseguiu refletir sobre isso? O que te interessa de fato é o corpo, é as marcas, é esse lugar, sei lá, o corpo como uma memória viva de uma história. É por aí? Alguma coisa nesse sentido? Antes eu ficava, assim, me vejo como um bebê, né? Eu passei da fase oral, agora... que antes era muito... Mas agora é muito corpo. Eu tô com muita necessidade tanto de trazer essas marcas, essas memórias do corpo, e trazer esse corpo. Tanto é que no Mulheres de Fé, muita gente não vai gostar do meu documentário, eu já falo, muita gente não vai gostar, porque essas mulheres estão em movimento o tempo todo. Então, assim, elas não param para conversar com a gente. No espaço. Então a câmera tá ali perseguindo elas ali um pouco. E é isso, é de pensar nesse corpo, como que elas se posicionam, como que elas, o que elas movimentam disso. Mas eu ainda quero algo além mesmo, sabe? Porque o corpo também tem muita memória, né? Como que você toca numa pessoa, quando alguém te toca quando você é criança, quando você é adolescente. Mas talvez não tocar também. Então, como que isso reflete quando eu vou falar sobre determinado assunto? Me fecho, me abro. Sim. Né? Como que isso aparece no meu rosto? E a câmera capta tudo, né? Sim. E talvez seja esse movimento mesmo dessa fuga do jornalismo que você falou, né? Da palavra, que tem muita força no jornalismo, né? A importância e como isso vai se transformando em imagem, né? E como o seu corpo, câmera, começa também a dialogar com o corpo personagem, né? E como que esses dois vão se misturando agora, né? É muito bonito essa jornada, é bem linda, assim, de perceber essa curva, né? Dentro do trabalho nosso, né?